Som. Boa tarde, pessoal. Bom, e até em respeito aos todos que chegaram no horário, a gente vai começar a palestra agora da nossa última convidada do dia. Nós tivemos um dia bem produtivo. Só para retomar a agenda aqui, nós tivemos hoje Mercado de Luxo com o Cláudio Diniz, Excelência no Atendimento. Depois veio o Edson Carli com a palestra de liderança. E agora, nossa convidada especial da semana, a Mara Luque. Ela é jornalista e sócia da editora Letras e Lucros, que publica a revista Legado e é especializada na edição de livros de finanças pessoais. Dispensa vários comentários, já teve algumas participações, várias participações aí, com um renome aí na editora Globo. E hoje ela vem trazer uma palestra que vai pincelar um pouquinho do nosso cenário econômico e voltado também para o nosso mercado imobiliário. Aproveitem para sugar o máximo de conteúdo que ela tem para trazer para a gente, façam perguntas, eu vou ficar com o microfone na mão, então quem tiver dúvidas, façam perguntas. Ela já trouxe alguns gráficos aí para mostrar um pouquinho do cenário, mas aí o que vai deixar mais rico ainda a palestra são as perguntas de vocês, tá bom? Mara, seja bem-vinda. Ah, tá. Eu não sei usar isso direito, mas vamos ver. Ok. Ali, né? Tá, aqui. Se vocês puderem também vir mais para frente, porque quem chegar agora, tem uma galera saindo do escritório, já sentam atrás. Então, quem estiver atrás puder vir para frente, eu agradeço. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos combinar aqui como a gente vai fazer. Eu sou uma jornalista, tá? As pessoas me confundem com economistas. E as pessoas acham que eu sei o que vai deixá-las ricas, de preferência rápido. Então, a má notícia é que eu não sei o que vai deixar vocês ricos e rápido. Mas eu tenho umas histórias boas para contar. Eu tenho que vir para cá. Outra coisa é que eu não sei lidar muito bem com a tecnologia. Agora deu? Pode Tá ficar aqui? Aí mesmo, que aqui? Qualquer lugar do palco, o pessoal consegue te ver. Aí eu posso andar? Pode, tranquilo. Adriano, isso é bullying que você está fazendo, então eu posso andar. Bem, então a gente vai combinar aqui, é uma conversa, tá? Eu sou uma jornalista que cobre a área econômica há muitos anos. Então, o que eu faço diariamente é conversar com agentes econômicos, banqueiros, analistas, economistas, empresários, investidores. É com eles que eu converso diariamente e pego as notícias, pego o sentimento, pego as informações e traduzo isso para o público, né? É isso que eu faço. Nos últimos 20 anos, é isso que tenho feito. Fiz isso na Gazeta Mercantil, fiz isso na revista Exame, fiz isso na Veja, fiz isso na TV Globo, na Rádio CBN, enfim, é o que eu faço. Em 2014, eu vim fazer um evento com corretores de imóveis, e era para falar sobre cenário, que é o que a gente vai falar hoje aqui, sobre tendências e cenários, qual é o sentimento, né, dos agentes econômicos para 2018, enfim, para os próximos meses e anos. Foi difícil aquele momento. Por quê? Porque todo mundo que eu entrevistava, que eu conversava, estava muito pessimista, muito pessimista. Ainda não tinha ocorrido a eleição da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, mas a expectativa é que ia começar um desemprego, a expectativa é de que você ia ter aperto monetário, as expectativas eram as piores possíveis. E aí eu fui lá falar com aquelas pessoas, eu não sabia o que dizer. A coisa mais legal que eu pude dizer para elas foi o seguinte: eles podem estar errados, nós temos ainda a chance deles estarem errados. Bem, isso foi em 2014. Hoje, o cenário é completamente diferente. As pessoas com quem eu converso, o sentimento é de que nós já começamos a viver um momento de boom econômico, de que a gente vai ver agora a economia bombando. E, olha, não é por causa deste ou daquele governo. Muita atenção com isso, porque a questão política, muitas vezes, impede que
que a gente veja efetivamente o que está acontecendo e as oportunidades que aparecem no lado econômico. Vou citar um exemplo. Nos últimos anos, essa crise que nós vivemos, né, eu falei para vocês, 2014, eu tive, e as expectativas eram ruins, a realidade se mostrou muito pior do que era a expectativa. A expectativa era ruim e a realidade foi muito pior. Eu nunca vi, na minha experiência, na minha vida de jornalista econômico, uma recessão tão dura e pessoas tão amarguradas e tão tristes como foi nesse período. Foi uma época de muitas perdas, mas muitas perdas mesmo. Eu acho que boa parte disso deve-se porque a gente viveu uma crise que pegou as famílias muito endividadas, a gente não tinha crédito. Nas outras crises que vivemos, a gente não tinha crédito. Nessa, as famílias estavam endividadas, porque houve uma explosão de crédito. Então, assim, e foi tudo tirado muito de repente. Eu lembro que teve a eleição da ex-presidente e, na semana da eleição, houve já uma alta nos juros. Isso estava dado. Quer dizer, as notícias econômicas, isso era dito diariamente, mas, enfim, pegou todo mundo de surpresa, né? Porque as pessoas estavam acreditando naquele boom, a campanha política que mostrava um país que estava... A gente via, o noticiário econômico já apontava que ia ter desemprego, apontava que ia ter aperto monetário, mas você vinha de uma campanha política que dizia que não ia ter nada disso e tal. E veio, e aí pegou, e aí as pessoas ficaram muito bravas, muito tristes. Eu lembro de um episódio que eu estava voltando de uma viagem com a minha irmã e perderam a mala dela. E aí a gente foi lá, né, avisar na companhia que perdeu e tal, e tinha uma fila e tal, e em determinado momento tinha uma moça que estava vindo da Disney e tinham perdido a mala dela. E todo mundo lá estava... todo mundo estava esperando, porque perdeu a mala, mas no caso dela, estava chorando, porque na mala tinha um monte de presente, tinha um monte de não sei o quê, ela trouxe o Pateta, o Mickey, todo mundo naquela mala. E aí, em determinado momento, ela já tinha reclamado da companhia, reclamado do funcionário, reclamado de todo mundo, em determinado momento ela falou assim, a culpa é desta presidente. Gente, vamos combinar, o presidente tinha muitas culpas, mas perder a mala não era culpa dela, né? Vamos combinar. Mas as pessoas estavam tão tristes, tão irritadas, tão magoadas, tão chateadas, e que começaram a, sabe, reclamavam do governo e colocavam a culpa na presidente de tudo, e isso impede que você veja as oportunidades. Por que eu falei isso? Porque muitas vezes, nas decisões econômicas, você é contagiado pela questão política, pela questão ideológica, e não enxerga as oportunidades. Naquele momento, você tinha um potencial ali de ganho enorme, por exemplo, nos títulos de governo, porque estavam pagando taxas muito altas, taxas de juros muito altas. E as pessoas falavam, eu não vou dar dinheiro para essa presidente. Não era dinheiro para a presidente. Era comprar títulos do Tesouro Nacional, sabe? Que não era dar dinheiro para ex-presidente. As pessoas estavam... Então, na hora que você começa a pensar nos seus investimentos com o fígado, começa a fazer bobagem. Então, estou falando aqui isso, estou fazendo esse disclaimer, para quê? Para dizer o seguinte, o fato de eu estar falando para vocês aqui que a gente está iniciando um novo ciclo de alta, o último ciclo de alta que a gente viu, alta de boom econômico que nós vimos, terminou em 2008. O fato de eu estar dizendo para vocês aqui significa que esse é o sentimento. E por quê? De onde vem esse sentimento? Esse sentimento vem daqui, basicamente. Quer ver? Vamos ver se eu acerto colocar isso. Vem daqui, ó. Esse gráfico... Ele não parece bonito, né? Mas ele é lindo. Ele é lindo. Sabe por quê? Isso aqui é a taxa de juros. Taxa de juros é o principal preço da economia. Olha só, gente, a gente já teve taxa de juros de quase 50% ao ano. Como nós sobrevivemos a isso? 50% ao ano. Como nós sobrevivemos a isso? E não faz muito tempo, hein? Olha lá, 99. Como o país sobreviveu a isso? Agora, olha onde está essa taxa de juros. O juro real,
hoje ele ainda é mais alto do que era no ano passado. Por quê? Porque a inflação caiu e você, mesmo com a taxa nominal baixa, você tem um juro real mais alto. Mas a tendência é de queda. Ele deve cair ainda mais. Você tem projeções que chegam a 6% de taxa de juro nominal. E esse é o principal preço da economia. E com taxa de juro em baixa, os outros ativos têm alta. O banco começa a emprestar dinheiro, porque quando a taxa de juro básica está alta, você vai emprestar dinheiro para quem? O governo. Para que emprestar? Para que fazer outro tipo de empréstimo? Não precisa. Você empresta para o governo, que é o menor risco de crédito, e não precisa fazer mais nada. A taxa de juro está aí, rendendo. Você não precisa apertar um parafuso, como disse Sardenberg. Você não precisa apertar um parafuso para ganhar dinheiro. É só colocar ali. Agora, não. Vocês vão ver que isso influencia, e vocês já vão notar isso, vocês já devem estar notando isso. O humor das pessoas começa a mudar. Por quê? Porque a inflação baixa, ela faz com que o seu ganho, a renda real, aumente. Então, todo mundo teve um ganho real, mesmo que o salário nominal seja baixo, não tenha mudado. Houve um ganho real, porque você tem agora a deflação. Então, tudo isso, esse ambiente econômico, ele vai melhorando, e o que é a função disso? É a taxa de juros, é a inflação controlada, né? O que permite que essa taxa de juro caia muito. Então, esse ponto vai destravar uma série de investimentos, uma série. Vocês vão se lembrar de 2017, daqui a 10 anos, vocês vão se lembrar de 2017 como o ano em que o país mudou. E, quando eu falo o ano em que o país mudou, eu não estou falando de combate à corrupção. Isso daí, combate à corrupção, tem que ter sempre, sempre, em qualquer momento, tem que ter sempre. Porque corrupção sempre vai ter, em todo lugar tem. O que muda? É o custo-benefício. O que está mudando no Brasil? O custo de você se aventurar na corrupção aumentou muito. Aumentou, a gente está vendo aí. Então, é isso que está mudando, e isso é importante. E isso tem que ter sempre. Agora, a gente vai lembrar de 2017 como o ano em que o país mudou, porque será a primeira vez que a gente vai ver taxa de juro de um dígito, taxa de juro em patamares mais razoáveis. Você vai falar, não, mas durante o governo Dilma teve taxa de juro de um dígito. É verdade, teve mesmo, mas todo mundo sabia que não ia manter aquela taxa, que era uma taxa forçada. Agora, não. Agora, você tem fundamentos econômicos que mostram que essa taxa está baixa e pode cair ainda mais. Quer dizer, vocês vão ver que é uma taxa até alta em termos internacionais, mas, em termos de Brasil, é uma taxa bem razoável e vai cair mais. E isso vocês vão ver que vai mudar muita coisa. Por quê? Porque taxa de juro alto, ela rouba emprego. Taxa de juro alto rouba investimentos na produção. Taxa de juro alto, ela asfixia a economia. A hora que você muda essa taxa, a hora que você joga essa taxa lá para baixo, vocês vão ver que várias coisas começam a se destravar. Agora, eu vou mostrar um outro gráfico para vocês. Não era esse. Ai, caramba. Não era esse, não. É esse aqui. Essa é a taxa de juro internacional, que mostra o seguinte, está negativa. É por isso que a Bolsa Brasileira está bombando esse ano. É por isso que o Brasil está atraindo investimento. Porque, quando a taxa de juros está negativa, o povo começa a avaliar risco de uma outra forma. O Brasil tem risco e tal. Mas o risco não é tanto assim, é mais, é menos e tal. Mas tem certas coisas. Na verdade, todos esses problemas que o Brasil enfrenta, para o investidor estrangeiro, começa a virar oportunidades. Problema de fila no aeroporto, falta de infraestrutura, isso tudo é oportunidade para o investidor estrangeiro. E olha o que está acontecendo no mundo. A taxa de juros está negativa. Então, quer dizer, significa que ele perde dinheiro. Se ele não... Aqui não. Aqui você, mesmo com 8,5%, mesmo com 6%, você está com uma taxa de juro muito atraente se você comparar com os mercados internacionais. Ou seja, você começa a atrair dinheiro de fora. Investimento de fora, que é o que o Brasil precisa, que é o que faltou nesses últimos 3 anos, que a gente sofreu tanto. Faltou o quê? Investimento. E agora, com taxa de juro baixa no Brasil e lá fora, você começa a ver essa atração de investimentos. Não por outra razão, você vê
Cadê? Foi? Esse é o gráfico da Bolsa. Você vê a Bolsa bombando. Mas olha que interessante. A Bolsa, você viu nos noticiários, né, jornais, na TV, nas revistas, mostrando que a Bolsa está em alta, a Bolsa está batendo recorde. Está batendo recorde nominal. Se você colocar em termos reais, em dólar, por exemplo, ela ainda tem muito que subir. E essa alta que ela teve veio daquele dinheiro lá de fora, que está com taxa de juros negativa, que começou a vir. O brasileiro ainda não foi para a Bolsa. O brasileiro ainda não foi para a Bolsa. E outros ativos brasileiros vão começar a subir. Por quê? Por conta da taxa de juros mais baixa. A taxa de juros ela concorre fortemente com imóveis, ela concorre fortemente com ações, ela concorre fortemente com uma série de outros ativos. Então, hoje, se você consegue enxergar o Brasil de uma forma pragmática, de uma forma assim, sem paixões políticas, você vai ver que o país ele realmente está num momento em que você vai falar assim, poxa, você tem tudo aqui, você tem oportunidade, você tem um país com uma taxa de juros baixa, você tem um país com estabilidade monetária, ou seja, inflação controlada, você tem as instituições funcionando, aí você vai perguntar assim, e eleições? Não tem risco de eleições? Não tem risco de vir um aventureiro? Tem, isso sempre tem. Em qualquer momento, sempre vai ter. Agora, eu perguntei, eu não sou analista política, mas eu perguntei para uma amiga minha que é analista política, eu falei, escuta, quem vai ser o próximo presidente? Né? Com quem efetivamente a gente pode trabalhar para traçar cenários de quem será o próximo presidente? Ela virou para mim e falou assim, quem tiver solto. Atualmente, a gente não tem muito o que falar. A gente vai ter que olhar quem tiver solto, aí pode ser um candidato. Mas o fato é que tudo isso que nós vivemos, por exemplo, se entra um candidato que fala muita bobagem, a reação do mercado, dos agentes econômicos, é tão forte que isso aconteceu na eleição do ex-presidente Lula. Por que eles fizeram a carta aos brasileiros naquele momento? Porque todo o programa do PT, ia ser a primeira vez que o PT ia assumir, um partido de esquerda ia assumir a presidência e tal, o comando do país, e houve uma fuga, você não tinha mais linhas para financiar comércio exterior, o mercado ficou muito nervoso, o dólar subiu para cá. O que o candidato fez? Soltou a carta aos brasileiros, que dizia o seguinte, nós não vamos, basicamente dizia o seguinte, nós não vamos fazer nada daquilo que nós dissemos que ia fazer. Nós vamos respeitar contratos, nós vamos fazer isso. Foi isso que foi feito. E aí tudo voltou. E respeitaram os contratos, mantiveram a política econômica, e o Brasil viu um ciclo, viveu um bom até o início de 2008. Depois é que vem a recessão, por falta de quê? Fundamentalmente, de confiança. Não existia, não tinha confiança no país, não tinha confiança no governo, não tinha confiança na tal da nova matriz econômica que deixou as pessoas que, na verdade, naquele momento, o que a gente viu? A gente viu um governo, principalmente, né, no segundo mandato da ex-presidente Dilma, o que a gente viu? Um governo muito preocupado com o crescimento econômico e soltou a inflação, e ficou mais leniente com a inflação. E isso não deu certo. Não deu certo. Ele abriu mão de receita, começou a eleger vários setores e dar benefícios fiscais para esses setores, perdeu receita fortemente, a gente viu um descaso com a questão das contas públicas, então isso é um outro legado dessa crise, mostrar que não é mais possível você ter governos que não prestem atenção na questão das contas públicas. As pessoas passaram, inclusive, os brasileiros passaram, inclusive, a prestar mais atenção nisso, a prestar atenção de que não dá para você ter um discurso de que vou fazer e acontecer sem mostrar de onde vem o dinheiro. Enfim, houve uma evolução. Foi muito dura a crise que nós vivemos, mas houve uma evolução, uma maturidade, eu acho, em relação a isso. Acho que ninguém mais se engana com promessas vãs de que, olha, eu vou, enfim, conseguir dinheiro, vou fazer e acontecer sem ter dinheiro para fazer isso. Enfim, então, isso daí
foi uma evolução natural que a gente teve, que a gente pagou um preço alto, mas que a gente teve por conta disso. Bem, o fato é que você olha a Bolsa, e a Bolsa é um reflexo do que acontece na economia, ela antecipa o que vai acontecer na economia real, você já está vendo isso, você está vendo essa alta, você não tem ainda brasileiros na Bolsa, o que você está vendo aqui é a entrada de investidor estrangeiro, essa alta que teve deve-se fundamentalmente a fluxo de investidor estrangeiro, você não tem ainda o investidor brasileiro entrando na Bolsa, e isso aponta o quê? Esse novo ciclo que a gente começa a viver de boom econômico. Onde vai dar isso? A eleição é um risco? Onde vai dar isso? Eu não sei onde vai dar isso, mas o que eu sei, conversando com economistas, conversando com analistas, conversando com empresários, conversando com investidores, é que você, nos próximos 2 anos, você não vê nenhum risco assim de ter uma reversão na tendência de juros, de você ter que ter uma puxada de juros, por exemplo. Você não vê nenhum risco que vá abalar assim, de ruptura no cenário brasileiro que possa fazer com que essa expectativa de valorização de ativos, de fluxo de investimentos, de aumento de produção, você não vê nada no horizonte que coloque em risco isso, nem mesmo as eleições, que hoje, para a gente, assim, é muita incerteza. Qualquer um que diga qualquer coisa das eleições hoje, a não ser isso, de que os candidatos que serão os que estão soltos, enfim, qualquer outra projeção é pura especulação, porque está muito difícil da gente especular qualquer coisa, falar qualquer coisa nesse aspecto. Queria mostrar esse anúncio que saiu num jornal de Niterói, lá no Rio, que mostra uma coisa interessante, né? Quer dizer, eu não sei se muito ou pouco, mas que o Brasil está mudando, está mudando. Vocês conseguem enxergar daí o que é o anúncio? Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto. Então, assim, não sei se isso significa uma grande mudança, ou uma pequena mudança, a gente vai ver isso no final. Mas que esse país está mudando, está mudando. Essa relação que eu falei para vocês do custo-benefício da corrupção está mudando? Está mudando. E isso é bom para o país. Por mais que a gente vê a notícia, fique indignado, mas isso é bom para o país. Saber que existe esse movimento, essa depuração, é bom para o país. Porque o que a gente está vendo, na verdade, é uma mudança do custo de corrupção nesse país. É um aumento muito forte do custo da corrupção. Vai ter gente corrupta? Vai ter. Mas o custo está maior. O risco é maior. Então, você está melhorando o ambiente institucional. Bem, por fim, para a gente abrir aqui para a pergunta, porque o que é legal é a gente conversar, né? Enfim, direcionar para as perguntas. As perguntas direcionam a gente para a conversa melhor. Recentemente, há uns 2 meses, foi quando que teve a delação, que teve a gravação do presidente, que pegaram a gravação dele lá, da delação, foi em maio, né? Eu estava no Irã, em maio. E aí, no Irã, você não consegue acessar os sites de notícias. E eu fiquei sabendo, quer dizer, a gente ficou sabendo, porque um amigo nosso, era um grupo de jornalistas que estava lá, e mandou uma notícia para a gente, falando, olha, o presidente vai cair e tal. Você imagina, um grupo de jornalistas, num lugar onde tudo é censurado, aí alguém chega para a gente e fala, olha, o presidente vai cair, a gente ficou desesperado tentando de notícia e tal, tentando saber o que era, e a gente não conseguia, tudo bloqueado, os sites, Facebook bloqueado, Twitter bloqueado, a Globo bloqueada, tudo bloqueado, a gente não conseguia acessar nada, e a gente desesperado tentando pegar notícia e tal, e aí mandando o WhatsApp para um, para outro,
E aí a guia que estava com a gente virou para a gente e falou assim, escuta, mas vocês estão preocupados com o que está acontecendo no Brasil, que vocês estão tão nervosos, preocupados? A gente falou, não, o presidente vai cair. A gente pegou a notícia de que o presidente caiu ou vai cair, enfim, a gente está precisando confirmar isso. E ela virou e falou assim, não, vocês estão enganados. Já caiu, a presidente de vocês que já caiu. A gente falou, não, vai cair outro, de novo, é um novo que vai cair. Aí ela, vocês trocam de presidente assim rápido, né, e tal. E eu lembro que a gente ficou assim, muito, e várias, né, amigos nossos mandando WhatsApp, falando e tal, tal. Houve um estresse do mercado naquele momento e, na sequência, os preços voltaram. Por que isso? Porque a economia está indo e agora já não quer mais saber quem é o presidente, quem não é, vai trocar, não vai. Eles têm a equipe econômica, diferentemente do governo, a equipe econômica desfruta de credibilidade. Enfim, e se a coisa for tocada minimamente, e nenhuma outra equipe que assuma, né, eu lembro que quando houve isso, então quem viria na sucessão era o Rodrigo Maia, e aí o pessoal começou a brincar, né, saiu os memes, fora Rodrigo Maia, agora o meme é fora Maia, porque vai só mudando, quer dizer, você mantendo minimamente uma regra, uma condução da economia minimamente no racional, o país vai. Porque aqui as oportunidades são enormes, porque essa economia é enorme. Sabe? E você tem muitas oportunidades aqui para viver. Então, recentemente, eu pedi para interromper meu contrato na TV Globo. Por quê? Para investir nas empresas que eu dou. Eu estou falando tudo isso para vocês, para comprovar para vocês que eu realmente acredito nisso, nessas coisas que estão acontecendo, que nós estamos vivendo um ciclo. Eu, recentemente, virei uma celebridade, porque eu pedi para interromper um contrato. Eu não era funcionária da TV Globo. Eu tinha um contrato com eles onde eu fazia 3 colunas. E foi muito engraçado, porque eu pedi para interromper esse contrato e aí acertei com ele, lá com o meu chefe. Eu falei para o meu chefe, falei, olha, tudo o que eu esperei para acontecer nos últimos 15 anos está acontecendo agora. E eu não posso deixar isso passar. Se eu deixar isso passar, você me demite porque eu sou incompetente, porque eu, como comentarista de finanças, não consegui enxergar isso, então você me demite porque eu sou incompetente. Então, assim, não dá. Eu vou ter que sair porque eu quero investir na minha empresa, que é uma empresa que é um canal, enfim, vocês vão ver, eu trouxe um filminho para vocês verem, na área de finanças e investimentos e tal. E foi muito engraçado, porque as pessoas, não, ela saiu para virar a garota propaganda de um grande banco, igual o Pedro Bial e a Fátima Bernardes. E foi engraçado, porque é o seguinte, eu saí, eu falei, acertei com eles, fiquei uma semana conversando com eles. Quando eu acertei, no dia que eu acertei, eu viajei, eu fui para Buenos Aires e fiquei lá. E lá em Buenos Aires roubaram o meu celular, então eu fiquei desconectada. Quando eu voltei, foi muito engraçado, eu era uma celebridade. E minha irmã, tinha um recado da minha irmã assim, olha, você ficou rica e não avisou ninguém, porque as notícias que saíram é que eu tinha virado garota propaganda como o Pedro Bial e a Fátima Bernardes e tal. Eu falei, não, infelizmente não houve esse detalhe. E por quê? Por conta de eu ter interrompido o contrato para investir no meu canal. Ok? Aí virei uma celebridade, aí um monte de gente me perguntou atrás de mim e tal, comecei a dar entrevista, aí dei uma entrevista para vários lugares, e a Veja deu uma entrevista minha, onde eu conto exatamente isso. Eu falei, olha, eu saí, eu interrompi um contrato, porque eu quero investir num canal de jornalismo na internet e tal, eu acho que esse é o momento, a gente está vivendo... Eles deram essa matéria. A matéria saiu, a revista saiu no domingo, né, sábado, domingo. Na segunda-feira, eu tinha várias propostas de investidores querendo comprar participação na minha empresa. Por que isso acontece? Porque o dinheiro desse investidor já não remunera mais como remunerava antes na taxa de juros. É por isso, ele está procurando ativo real. O mercado imobiliário vai... A gente viu isso.
Mercado brasileiro bombando antes de vir a crise. Por quê? Porque você tem mais oferta de dinheiro. E aí vai acontecer uma coisa interessante, porque você vai pegar, na questão, no mercado imobiliário especificamente, você vai pegar um momento de conjuntura, que é essa taxa de juro baixa, então, que favorece o aumento, a oferta de dinheiro e financiamentos para esse mercado, e favorece, porque você vai ter mais gente querendo investir nesse mercado, enfim, porque a taxa de juros já não remunera tanto. E, além disso, você pega uma mudança estrutural, que vem por conta da tecnologia. Então, você tem hoje startups você tem as fintechs, então vai aumentar muito a oferta de dinheiro via fintechs. Você vai aumentar muito a oferta de uma série de plataformas hoje, onde você vai... As cooperativas de crédito, que começam a ter financiamentos imobiliários também. Então, aquele modelo que você viu no passado, a Caixa Econômica responsável, ela é responsável, e tal, mas isso está mudando. Isso está mudando muito. Você vai aumentar muito a variedade de players no mercado, oferecendo crédito e outras formas de investimentos para esse setor também. Enfim, agora, para finalizar mesmo, para a gente começar a conversa, eu vou mostrar para vocês um filminho do que é essa empresa, a Letras, né, Letras e Lucros, que é esse canal de investimentos pessoais. Por conta disso tudo, outros investidores vieram, um deles é o Antônio Tabet, isso vai ficar público agora, provavelmente essa semana ou a próxima, que é um dos criadores do Porta dos Fundos. Ele comprou uma participação na empresa e nós vamos lançar um canal de jornalismo na internet, que vai ser feito diretamente dos estúdios. A gente está em negociação com o Google e tal, para fazer esse canal a partir dos estúdios do YouTube Space, lá no Rio. Enfim, da gente conseguir gravar coisa lá. Que é... Aí você fala assim, é a televisão? Não, não é a televisão. É o jornal? Não, não é o jornal. É uma nova coisa que nós vamos descobrir juntos. Por quê? Porque você tem essa nova... você tem uma tecnologia, você tem um mundo novo para ser explorado. Olha a quantidade de startups que tem aí. E agora a gente vai ver isso, finalmente, esse ambiente chegar no Brasil com mais força. Porque antes, por conta dos nossos riscos, por conta da taxa de juro alta, por conta de todas essas circunstâncias e incertezas, a gente ainda não estava vivendo esse boom que o mercado internacional já viveu. Se você pegar a capa da Economist há 2 semanas, é o seguinte, os ativos todos mais caros. Fala assim, olha, subiu o preço de tudo. E eles falam assim, essa euforia está sendo difícil da gente mapear o que é essa bolha, né? Se é uma bolha, o que é uma bolha. Por quê? Porque em 2008 você teve, era o fim da bolha do mercado imobiliário lá fora, nos Estados Unidos. Em 2000, era o fim da bolha das empresas de tecnologia. Agora, está subindo tudo. Todos os ativos estão subindo, né? Então, isso o Brasil está começando a viver agora, por todos esses problemas que a gente teve e tem ainda, mas, enfim, a gente está começando a ver isso agora, uma coisa que o mundo já viu. O mundo já está no auge. Por quê? Porque estava com a inflação, porque estava com a taxa de juro negativa. Eu vou mostrar agora para vocês só um videozinho para vocês terem ideia do que é essa empresa, do que eu saí para fazer. Quer dizer, e esse movimento, eu estou mostrando isso para vocês para falar o seguinte, olha, eu acredito tanto nesse novo momento em que o país está vivendo, que eu mesma fiz esse movimento de sair, porque é engraçado, né? No Brasil, você fala assim, empreender é legal e tal, mas ninguém entende como você pode empreender, todo mundo só acha que você só vai empreender se você estiver desempregado. Não, ninguém entende esse movimento de você largar um emprego, não é emprego, mas, enfim, as pessoas enxergavam como um emprego para fazer, esse movimento de empreender, né? Enfim. Mas eu fiz porque eu acredito nisso, porque eu já vi isso acontecer, já vi o ciclo passado acontecer, eu tenho certeza que a gente está no início desse novo ciclo, e eu
realmente não quero perder esse movimento. Até onde vai, como vai se desenvolver, eu não sei. Mas que a gente está no início, eu já não tenho mais a menor dúvida. A gente pode rodar o videozinho aí, está com você? Eu já vi isso acontecer, já vi o ciclo passado acontecer. Eu tenho certeza que a gente está no início desse novo ciclo e eu realmente não quero perder esse maior portal de cidadania financeira do Brasil. Você está devendo ao cartão de crédito, está desesperado, acha que vai explodir? Calma, calma, que no recado da Mara você vai conseguir sair da crise. Olha, a gente colocou uma planilha para você aqui. Nossos super-heróis do Finanças Muito Pessoais também dão aquela força. Se você tem um cunhado que está me pedindo dinheiro emprestado, manda ele falar comigo. Agora, se o dinheiro está sobrando, são os gestores de fortuna que dizem onde é melhor investir. O Tesouro Selic é uma boa alternativa. INSS, Previdência Privada, um mundo de possibilidades. Já pensou em se aposentar e morar no exterior? Há países em que o seu dinheiro vale mais. Tem isenção de impostos, tem descontos em bares, restaurantes e até em passagens aéreas. E aí, partiu? E tem mais. Nossos colunistas Marisa Tavares, Daniela Brown e João Santana, conhece? A turma da CBN agora está em peso com a gente. No Letras e Lucros, sempre entrevistas especiais, novos pontos de vista. O governo tiene que ser visualizado como quien realmente gobierna. Shakespeare Money. Os grandes nomes da literatura encontram os nomes da economia. Por isso que eu estou defendendo menos Brasília, mais Brasil. É conteúdo de qualidade para todos. Letras e Lucros. A economia aqui é mara. Eu estou ouvindo aqui, né? Tem um retorno aqui. Tá saindo no retorno aqui o áudio. Acabou, pronto, parou. Agora mesmo. Se puder Bem, agora aumentar a iluminação aqui da frente para a gente abrir para perguntas, tá bom? Agora a gente... É isso, abrir para pergunta e vocês conduzem aqui a nossa conversa. Primeira pergunta do Paulo. Fácil, hein, Paulo? Tá bom. Pergunta fácil. Boa noite, Mara. Boa noite. Você falou que talvez não seja muito bom o que a Dilma fez, que é investir ou dar isenção para alguns setores. Por exemplo, o setor imobiliário é um setor importante no Brasil, a linha branca é um setor importante no Brasil, o automotivo é importante no Brasil, e a Dilma fez na linha branca, deu uma isenção. Isso é bom ou ruim? Porque se ela deu a isenção, ela estava pensando no consumo de nós. Consumimos, com isso, tem os impostos nossos para o governo, né, na verdade. O que você está dizendo é o seguinte, o Brasil é caro, porque tem muito imposto. É isso que você está dizendo. E o que ela fez foi, vou abrir mão de receita em troca de tentar aumentar o consumo. Deu certo? Não pareceu. Então, o que fazer? Se você tem um setor importante no mercado em crise, que é a linha branca, é um setor importante. O que fazer para ajudar esse pessoal? Eu acho que o país, e aqui, enfim, mais uma vez, não sou economista, mas o que eu acho que o país hoje, ele precisa passar por uma reforma tributária muito importante. O país, esse especial que nós fizemos de aposentadoria no exterior, nós fizemos a primeira parte, agora vamos fazer a segunda temporada visitando os países. Eu fiquei impressionada. Como o Brasil é caro. Sabe, você tem países que você vai... Olha, eu vou falar de Portugal, por exemplo. Porque você tem Nicarágua. Você fala, mas Nicarágua, aqui é lindo, hein, gente? Acho que vale a pena até ver, porque é um lugar lindo ali, que dá para você viver muito bem. Mas Portugal, é mais barato que o Brasil. O Brasil é um país muito caro. Sabe, você compra carro aqui, você paga um dinheirão pelo carro. Um carro
que lá... Então, assim, eu acho que o custo Brasil é que tem que estar redimensionado. Não privilegiar este ou aquele setor, porque isso não sou eu que estou falando. Não deu certo. Isso é uma receita dos anos 70 e que ela tentou reaplicar aqui, porque é o modelo que ela tem, né? Ela deixou claro isso, que esse é o modelo dela, enfim, mas que não dá certo. Mas que não dá certo. E aí a gente pode entrar em questões da reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista que foi feita aí, eu acho que foi uma piada, entendeu? E foi uma piada por quê? Porque a oposição não está estruturada. A oposição vive. Não, você não tem oposição, a oposição vive. Você tem a oposição que está lá nos anos 70. Pergunta para um menino que está querendo fazer a startup dele e tal, e tem ideias e tal, o que ele quer? Se ele quer uma carteira assinada ou que ele quer dinheiro barato, ele quer condições de fazer esse empreendimento ir para frente. Eu não estou dizendo que é para acabar com os direitos trabalhistas, não. Quem sou eu para falar isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, isso que está aí não protege ninguém. Tanto não protege que nós estivemos com estamos ainda com 14 milhões de desempregados. Não protegeu ninguém, ninguém. Então, é isso que a gente tem que pensar. Agora, a questão é que os políticos estão defendendo, tem ali os seus palanques, entendeu? E você não viu nenhuma articulação bem feita com uma proposta realmente boa para entrar, para negociar na reforma trabalhista. E deu no que deu, está aí. O que adianta essa reforma? Enfim. Mara, mais uma, pode? Pode. Você falou que pode ser que a crise política não afete na economia. Mas quando você vê qualquer notícia aí no Jornal Nacional, das 8h30 às 9 e pouco da noite, todo dia, 80% a 90% do jornal é falando de alguém preso, a delação, alguém pego novamente em corrupção. O que fazer para escapar disso? Assim que der uma notícia bombástica, o dólar dispara, as ações caem, e isso, para retomar, demora, às vezes, meses, como o dólar está voltando a cair agora. Você não aparece mais delação que faz a Bolsa despencar. Você tem a Bolsa caindo para realização de lucro, mas isso daí já entrou no modo avião. Repara. A do Temer foi assim. Então, aquela lá, que a guia do Irã falou, e todo mundo... Então, ele foi, depois voltou, e hoje... Você vê que não tem... Você tem no Brasil hoje um presidente que tem 5% só de aprovação e consegue passar no Congresso a PEC do gasto. Que é um paradoxo maior. Entendeu? Então, assim, você tem um movimento hoje, e é importante mostrar isso. Agora, você falou uma coisa aí que eu gostei, né? Você vai lá, vê no Jornal Nacional, só tem escândalo, só tem... Então, logo, logo você vai ver no canal da Mari e do Tabet que a gente vai ter uma cobertura econômica também, que vai estar olhando outras coisas. E isso é a oportunidade que a gente viu de lançar um canal, porque a imprensa hoje a imprensa tradicional, ela está focada apenas, não estou dizendo que não é importante, hein? É importantíssimo, mas eu estou dizendo que tem um outro Brasil acontecendo e que não tem cobertura, e a gente vem aí para cobrir. Muito bom. Liga no nosso canal, entra lá no YouTube, no nosso canal, que você vai ver que você vai ter coisas além, para ver outras notícias, para ver um Brasil que está acontecendo. Tem um Brasil acontecendo. Guilherme. Oi, Mara. Boa noite. Boa noite. 2 perguntas, uma bem rápida, outra não tanto. Como é que você vai ganhar dinheiro com o canal novo? Vai ter mídia? Como é que você vai receitar com esse canal novo? Essa é rápida. Eu sou do online da empresa. Olha, inclusive eu posso te colocar um contato aqui com a nossa com comercial. O maior prazer, porque eu acho que vai ser sucesso mesmo. A gente vai, para esse canal, estão vindo vários jornalistas, muitos conhecidos, jornalistas experientes, conhecidos, que estão saindo da mídia tradicional para vir para esse canal. E a ideia é ter patrocinadores, o modelo de patrocínio a gente está mudando também. Então, por quê? Porque o que tem hoje na internet é o quê? No YouTube, né? no canal, no YouTube é o quê? É a televisão no YouTube. Ou então os youtubers. Você não tem uma grade completa de jornalismo, que a gente vai lançar uma grade completa, com esporte, política, economia, comportamento e cultura. Mas feita
para a internet. Não é um programa de televisão na internet. Ela é feita para a internet. Tá? E isso é um outro bicho. A questão de publicidade, de patrocínio, como é que a gente financia isso? É com publicidade, não resta dúvida. Por que a gente acha que tem esse mercado? Primeiro, porque tem ali, ó, ele e os amigos dele que estão cansados, que querem ver outras notícias. Ele está vendo sempre a mesma notícia, sempre a mesma coisa, que é importante acompanhar, saber que tem, mas tem outras coisas que você quer ver, tem outras... enfim, tem um mundo acontecendo, tem um mundo econômico acontecendo, as finanças das famílias, enfim, a reforma da Previdência, tudo isso que vai acontecer, que vai ter essa cobertura. Esportes, enfim, vai ter essa cobertura. E aí a gente vai ter os patrocinadores. Como é que entram esses patrocinadores? Eu estava numa reunião que estava a pessoa do nosso comercial e com o Google e tal, é um mundo diferente do que era antigamente. Então, por exemplo, uma das formas que vai ter é um programa com branding. Então, o patrocinador, o nome do programa vai ser, não sei, uma empresa X e... Cyrela e a gestão de fortunas. Exatamente. Cyrela é a gestão de fortunas. Cyrela e o investimento em imóveis. Certo? Entendeu? Não sei o nome, mas, enfim, Cyrela Imóveis, uma coisa assim, eu sei lá o quê, como investir em imóvel. Então, ele tem o branding. Não significa que ele interfere no conteúdo. Não. Você vai ter ali jornalistas reconhecidos, gente que vocês vão ver, gente conhecidas, que estão hoje em grandes imprensas, que estão saindo para se juntar nesse projeto, que vai estar ali, vai ter debate, vai ter análise. Falta muito análise nessa coisa de tentar decifrar a economia. Eu estou falando de economia, que é a minha praia, mas a gente vai ter isso na política, vai ter isso nos esportes, em várias coisas, mas, enfim. Então, é uma outra coisa. Então, é um programa que tem o nome do patrocínio. Isso é uma das formas de colocar. No canal, você, ao invés de ter aquela vinheta com o melhor jingle e tal, você pode ter um programa seu, com conteúdo seu, com nome seu, e que vai estar ali. Vai estar dentro do canal, identificado que é um conteúdo seu e tal, e vai estar ali. E isso é muito tranquilo, por quê? Porque você tem a transparência do conteúdo, de quem está fazendo o conteúdo, de quem está assinando o conteúdo. Por quê? É on demand, só vê quem quer. A programação é você que faz. É isso. É tranquilo. Obrigado. Eu acho que vai dar muito certo mesmo, porque hoje, se você ficar 10 dias sem ligar a televisão, você só vai ficar menos deprimido. Né? Tem muito pouca oportunidade, você usa muito pouco aquela informação para construir alguma coisa. Vocês se inscrevam lá no canal, tá? Vocês já podem se inscrever nas letras, que vocês já vão A segunda é sobre o juro que você falou. Você falou duas coisas. Uma é, o juro do Brasil, perto do mundo, ainda é um juro interessante e atrativo para estrangeiros. E, ao mesmo tempo, você falou que, para a gente, ele é um dos juros mais baixos e aí não remunera o capital do investidor, então ele está procurando ativo real, ele está procurando outras coisas. Então, não é que não remunera, vamos combinar, hein? 6% ao ano é um bom dinheiro, né? 5%, que é o que está a taxa real hoje, você consegue 5%, é um bom dinheiro. O brasileiro não dá valor a isso, não. Mas é um bom dinheiro. Se falar isso para qualquer estrangeiro, é um dinheirão. E você hoje consegue travar isso no longo prazo, porque você ainda tem título do Tesouro que está pagando isso. Mas uma a pergunta tendência... é para o estrangeiro, como é que ele enxerga esse dinheiro que vem para cá ser remunerado, porque não está sendo remunerado no resto do mundo, ele vem para cá de uma forma volátil ou ele vem para investir? Os dois, tem os dois. Você tem dinheiro de fundos de investidores institucionais. Investidor institucional tem um grande desafio, né, que é pagar a pensão de pessoas que estão vivendo muito. Que a gente nem falou disso aqui, né, que é uma grande revolução e que vai abrir oportunidades de negócios incríveis, inclusive na área imobiliária. Enfim, esse cara tem que pagar a pensão desses caras. Como é que ele vai pagar a pensão desses caras? Ele tem que procurar ativos e ele administra muito dinheiro. Então ele pega um pedacinho, bota no Brasil e já dá uma diferença na grana dele. Então, vai vir tudo. Vai vir capital especulativo, que é natural. Tem. O especulador existe, é natural. Tem. Sempre teve, sempre vai ter. Ele dá liquidez para o mercado, entendeu?
Ok, desde que faça as coisas dentro da regra, dentro do combinado, desde que seja transparente, tudo bem. Agora você vai ter o investimento de investidor institucional, você vai ter o investimento na produção, você vai ter tudo isso que a gente enxerga como problema, né? As filas nos aeroportos, enfim, todos os problemas de infraestrutura, é oportunidade de investimento para o investidor. Porque na hora que você emite as debêntures para financiar esses projetos, por exemplo, ela paga uma taxa de retorno muito maior. Perguntas? Boa noite, Mara. Boa noite. Você acredita que o que a gente está vivendo hoje na economia, seja as ações que foram tomadas por essa equipe econômica que foi eficiente? Olha, é complicado. Se eu falar assim, sim, né? Aí você pode falar assim, porque tem isso, hein, também. O jornalista sofre muito com isso. É coxinha ou é petralha? Ou é coxinha ou é petralha e tal. Então, assim, essa equipe econômica, tecnicamente, é reconhecida como uma equipe muito boa. Então, ela desfruta dessa credibilidade. E não tem muita mágica para fazer. Entende? O problema é que o Brasil entrou numa aventura dessa nova matriz econômica e, num momento, porque no passado, né, durante o governo Lula, o que aconteceu? A gente viveu o boom das commodities por conta da China. E, naquele momento, tudo estava favorável, porque houve uma mudança a nosso favor nos termos de troca. Então, estava lindo, era correr para o abraço, e foi o que fizemos. Naquele momento, se tivéssemos feito as reformas necessárias naquele momento, a gente teria passado por esse período de recessão de uma outra forma. Não fizemos, pelo contrário, continuamos a gastar mais e receber menos por conta das isenções. Então, isso daí teve um efeito perverso. O que essa equipe econômica fez? Ela desfez aquela estrutura, aquela matriz, falou assim, não, gente, vamos fazer o que o mundo mostrou que é certo, que é correto fazer. É você ter responsabilidade fiscal, é você conseguir não sair emitindo. Tem uma entrevista que eu fiz com o Gustavo Franco, que está lá no canal, que vale a pena ver, gente, que ele falando, é uma aula sobre inflação. Vale a pena ver. Como a inflação é cruel, como ela é um imposto regressivo, que significa que atinge duramente as pessoas menos favorecidas, aquelas que têm menos condições de se proteger da inflação. Então, o que essa equipe econômica fez? Foi assim, olha, vamos focar, o que a gente tem é que acabar com a inflação, é com isso que a gente tem que fazer. E eles fizeram isso, né? E, claro, a recessão ajudou, enfim. Hoje, você tem uma conjuntura, quer dizer, você tem uma equipe que não faz nenhuma estripulia, enfim, não vem com nenhuma receita milagrosa, e, paralelamente, você tem uma economia que sobreviveu. Esse é um ponto importante. As empresas que hoje estão aí, e isso vai dar muito fôlego para a Bolsa também, são empresas que são vencedoras, porque elas não morreram na crise. Elas tinham tudo para morrer. Elas estavam alavancadas, a taxa de juros estava alta, não tinha demanda. Essa empresa que passou, que conseguiu sobreviver, ela é uma empresa mais eficiente hoje. Então, você vai pegar um ambiente melhor com empresas melhores. Né? Mais alguma pergunta? Aqui. Ele que manda. Mara, boa noite. Boa noite. A gente sempre correlaciona bastante o cenário político quanto ao mercado financeiro, né? Eu queria saber de você se da especulação política que a gente tem hoje, dos 3 ou 4 principais candidatos, se a possibilidade da eleição de um desses candidatos possa reverter esse cenário positivo que a gente já está vivendo, né? Então, eu falei para você, eu não sou analista política, mas o que eu acho é que nenhum candidato, por mais louco que ele seja, tudo bem. Aí você vai falar, mas o Trump, a gente pensava a mesma coisa, que nunca ia ser eleito e tal, e eu lembro que no dia eu fui dormir, falei com o meu chefe, falei, pô, mas o cara está na frente, não, vai dormir tranquilo, porque
Dia seguinte, você vai ver, isso daí vai mudar e tal, e no dia seguinte, não sei se alguém aqui é eleitor do Trump, mas, enfim, para o mundo, ele é um nome que tem feito algo, está assustando, inclusive, os republicanos. Então, quer dizer que não possa ter, pode ter. Mas eu acho que a gente está vindo de um momento de um período muito adverso, muito duro. A gente está no início dessa coisa. Qualquer discurso mais radical, ele não vai encontrar amparo, porque a economia desanda no meio do caminho, sabe? Assim, vai ter um estresse no mercado de tal forma que ele vai ter que... E a gente passou pela experiência da irresponsabilidade fiscal, entendeu? Que mostrou que não tem pelo contrário, que não tem nenhum efeito positivo, pelo contrário, arruinou o país. A gente tem... O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem pouco espaço para fazer muita bobagem, entendeu? A gente esgotou nosso espaço para fazer bobagem. Então, o cara que vier falando muita bobagem, eu acho que... Mas eu posso estar errada, porque eu não sou analista política, então eu estou aqui dando pitaco numa área que não é minha, e isso pode ser simplesmente a mensagem de uma torcedora para que esse país dê muito certo. Mara, boa noite. Boa noite. Continuando essa conversa, esse assunto, a minha pergunta é um pouco parecida com a dele. Muda o governo, entra um governo completamente diferente, querendo mostrar serviço na linha do fora Temer. E aí ele muda a equipe econômica, que não vai ser mais a equipe super reconhecida no mercado, e as coisas mudam do dia para a noite. Presidente eleito, equipe nova, e a gente à mercê ele pode disso. mudar a equipe econômica. Você tem esses nomes, são nomes reconhecidos, mas, gente, há vários outros nomes reconhecidos. Ele pode mudar os nomes por nomes igualmente reconhecidos. Vou contar outra história que, se vocês entrarem lá no canal, vocês vão ver também. Eu fiz uma entrevista recentemente com o governador do Ceará. O Ceará está bombando. O Ceará está com as contas em ordem, o Ceará fez reforma da Previdência, o Ceará é o estado que mais investe no país hoje, proporcionalmente à receita, e, em termos absolutos, é o terceiro investimento. E aí eu fui entrevistá-lo. Governador, o que vocês fizeram? Isso. Eles fizeram todo o receituário que o ministro está aí pedindo para os... Eu falei, tá, de onde ele é? Eu perguntei para ele, governador, o senhor é tucano ou o senhor é petista? Porque ele é petista. Ele é um governador do PT. Ele fez tudo o que o PT fica metendo malho lá no Congresso, dizendo que não. E ele fez tudo. E está lá. E o Ceará está bombando. E o secretário de Fazenda dele é do PDT e o do Planejamento é do PSDB. Ele falou, olha, aqui no Ceará a gente tem um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Eu falei, mas como é? Ele falou, isso daqui começou no governo Gereissati, esse rigor fiscal e tal, começou no governo Gereissati. O Google está fazendo investimento, o Ceará ele é todo cabeado com fibra ótica, porque a fibra ótica entra no Brasil via Ceará. O Google está montando uma área, um polo tecnológico lá. Com a abertura lá do canal do Panamá, que fez a obra, que alargou, o Ceará vai conseguir ir para o outro lado muito rapidamente. Entendeu? Ele vai abrir outra saída, área de comércio, enfim. Isso, para te responder essa pergunta, eu acho que tem muita bravata. Você vê, o Bernardo, que escreve para a Folha, que é colunista da Folha, ele publicou uma coluna recentemente, eu não sei, olha, eu vou falar aqui, mas se alguém for eleitor dele, pelo amor de Deus, eu não sou petralha, nem coxinha, nem nada, estou só dando uma informação. Ele publicou uma coluna do que disse um dos candidatos que estão aí, no topo das recomendações. Você lê aquilo, você fala assim, não dá. Não. O cara prega fechamento do Congresso, ele diz que o primeiro que tem que morrer é o FHC. Sabe, isso é bravata. Ele não pode. Se ele realmente acredita... É difícil você imaginar que isso vai acontecer. Então, assim, eu acredito... Mas desse desconto, eu sou uma pessoa otimista. Tá? Então, desse desconto, tanto sou otimista, estou lá abrindo canal, fazendo e acontecendo.
Mas eu acho que esse país vai passar por um momento, até porque a gente merece, né, gente? Nós passamos 3 anos no zapão e água, vamos combinar. Então, assim, eu acho que a gente realmente vai viver um momento muito bom. E a política, a questão política, ela vai vir, ela vai dar volatilidade aos mercados, sim, e tal, mas eu não imagino que a gente vai eleger ninguém, a gente vai eleger alguém que vá... Para que o cara vai fazer isso? E vendo o que foi feito, entendeu? Com o tempo aqui, eu estou olhando, cabe mais, no máximo, 2 perguntas. Então, um levantou, tem mais alguém que tem pergunta? Então, as 2 últimas perguntas. Mara, boa noite. Meu nome é Tarcísio. Boa noite, Tarcísio. Em determinado momento, você disse que, no Brasil, o Brasil é um país caro. Por exemplo, se você comprar um carro, você praticamente compra 2. Um para você e outro para o governo, porque 50% é imposto. Talvez não a solução, não existe receita para o bolo, mas, assim, uma medida paliativa seria, talvez, taxar as grandes fortunas e diminuir esse peso sobre os produtos? Porque o que eu sinto, acredito que a maioria também sente, que está sufocado, não aguenta mais. Tudo que você vai comprar é 50%, 45%, 60% de imposto. Porque a impressão que eu tenho, leigo, é que o governo não quer mexer na ferida daqueles que patrocinam ele. É mais fácil taxar os produtos do que mexer com quem realmente tem a grana. Então, assim, a reforma tributária, eu acho que o país precisa de 2 reformas urgentes, reforma política e reforma tributária. Agora, cuidado quando você fala em taxar grandes fortunas. E eu estou falando aqui de uma forma muito independente, porque se uma coisa que eu não tenho na vida é grande fortuna. Mas, por exemplo, você sabe o Gérard Depardieu, aquele autor e tal? Agora é russo, né? Porque fugiu lá do imposto na França. Então, assim, não vamos subestimar a capacidade que o grande capital, as grandes fortunas, têm de, enfim, deixar o país, se quiserem, para fazer qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa questão, eu acho que a reforma tributária ela é importante. Acho que o país hoje ele é né, um imposto regressivo. O pãozinho, ele custa, né, ele tem uma tributação igual para o cara que está na rua pedindo dinheiro, aí ele ganha ali um dinheirinho, vai lá e compra um pãozinho. Aí ele pagou o mesmo imposto que o cara que mandou o chofer comprar o pão para ele. É o mesmo imposto. Isso não é justo. Então, como é que faz isso? É taxando as grandes fortunas? De que forma? Resolve, não resolve? Como é que isso é feito? Então, isso é uma coisa importante para pensar e não é... E cuidado com as soluções simplistas. Tá? O que você tem que fazer é o seguinte, é a grande fortuna investir, não comprar título do Tesouro. Entendeu? Isso é uma coisa que é importante fazer, investir na produção. É você ter instrumentos para que invista na produção. Eu quero que o cara que tenha dinheiro só tire, bote a mão no bolso e comece a investir nas empresas, nas startups, enfim, na produção, abrir mais empregos e tal. Isso é importante. Tá? Essa questão do debate da taxação das grandes fortunas não é simplesmente você chegar e botar 50%. Não é simplesmente isso. É uma estrutura mais complexa. Por isso que eu acho interessante você ter uma reforma tributária. Em relação a ser um país caro, e aí vem a questão do... Porque a gente fala isso, por exemplo, mas, por exemplo, você vê a questão da reforma da Previdência. Quem aqui é a favor da reforma da Previdência? Ou seja, a maioria não é. A maioria não é. Quem aqui acha que a reforma da Previdência vai atingir os mais fracos? Vai penalizar os mais fracos. Eles que vão pagar. Não vai. A reforma da Previdência, quando você olha o texto, ela vai atingir justamente os mais ricos. Aí tudo bem, mas quando eu falo os mais ricos, aqui no Brasil, os mais ricos não são tão ricos, não estou falando das grandes fortunas, mas são aqueles caras que se aposentam por tempo de contribuição. E esses caras, na pirâmide brasileira, são as pessoas que não são os excluídos.
né? Eles estão dentro. Então, mas tudo isso tem que ter um entendimento correto. Se você entra simplesmente na discussão de que, por quê? Porque boa parte do país ser caro hoje é ter que financiar essa grande máquina que é o Estado brasileiro. E hoje você tem 2/3, né, do PIB brasileiro passam pelo Estado. E disso daí, você tem a maior parte é a transferência de renda. Como? Transferência de renda como? Em primeiro lugar, pela Previdência, pelo pagamento de benefícios. Em segundo lugar, pelos juros altos que nós pagamos. E os juros altos, enfim, remuneram rentistas e tal, ele ocorre principalmente por conta do Risco Brasil, que tem no seu pilar de contas públicas um dreno que mostra que lá na frente não tem mais como pagar, que é a questão da Previdência. Cuidado com as respostas simplistas, entendeu? Você tem que entrar, estudar, pensar, avaliar, ver o que as pessoas realmente estão falando, dizendo, porque, no final, você engrossa um debate que está simplesmente defendendo privilégios, enfim, o status quo ali de quem já está, que são funcionários públicos, enfim, pessoal que já tem. Não estou dizendo que eles estão errados, não, hein? Eles estão certos de defender o benefício que eles têm, conquista que eles tiveram. O que eu acho errado é o cara que não tem esse benefício defender esse benefício para ele. É isso que eu acho. Eu acho que esse cara ainda não entendeu o que está acontecendo, entendeu? Esse é o ponto. Boa noite, Mara. Boa noite. Eu gostaria de saber quando que a gente vai começar a ver a manutenção dos empregos, quando que a gente vai começar a ver aquele número de 14 milhões de desempregados a se movimentar, porque chegou ali e estabilizou. E quais os setores que apresentam essa maior reação logo de início, né? Você já está vendo isso, né? Você não vê mais aumento do desemprego, pelo contrário, você começa a ver uma redução. Setores, por exemplo, o setor automobilístico está bombando, é um setor que claramente já está ali na frente, você vai começar a ver. Agora, é importante observar o seguinte, eu não imagino que esses 14 milhões vão voltar para os mesmos postos de trabalho. Por quê? Porque tem uma mudança estrutural no mercado de trabalho ocorrendo, que vai mudar a forma como você trabalha. E a questão tecnológica, ela é muito... Até porque o cara não vai querer, o cara vai querer trabalhar em casa, por exemplo. Já tem muita gente que faz a opção, eu quero trabalhar em casa. Eu quero ter horários flexíveis. Eu quero trabalhar só uma parte do tempo. Eu quero trabalhar remotamente. Então, tudo isso. Então, o que eu acho não vai ser rápido, porque, paralelamente, você tem essa mudança estrutural, mas esse processo já começou. Quando você olha os números do CAGED, né, que avalia a abertura e fechamento de postos de trabalho, você já começa a ver que tem começa a ter abertura de postos de trabalho. Mara, obrigado Acabou. por compartilhar conhecimento com a gente. Obrigada. Acho que a gente abordou de uma maneira muito descomplicada aí alguns temas que todo mundo está interessado, que infelizmente a gente vem sofrendo anos, como você disse, né, que é a economia, enfim, cenário econômico. E eu acho que de uma maneira muito descomplicada você conseguiu trazer isso para a gente, mesmo não sendo, mas assim, uma jornalista, mas é seu mercado há 20 anos aí, né? Então, obrigado e, pessoal, não percam as próximas palestras, terça a sexta, tá bom? Obrigado.